todos. É uma grande alegria, satisfação em participar desse 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista, promovido pela Associação Amigos da Natureza, ANAP, que já de longa data tem promovido esse evento de grande importância, de grande relevância no contexto em que temos vivido de crise ambiental. Então, todas as temáticas apresentadas, elas são extremamente importantes e contribuem muito para a nossa reflexão e para que nós possamos ter uma sociedade melhor, mais adequada, mais compatível com a dinâmica da natureza, e que assim a gente possa realmente usufruir de qualidade de vida e de qualidade ambiental. Então eu quero nesse momento saudar todas as pessoas que acompanham o evento, que todos nós possamos aproveitar ao máximo das experiências aqui colocadas e todos os conteúdos que serão disponibilizados. Eu sou Ricardo dos Santos. No momento estou cursando doutorado em Geografia pela Unesp de Presidente Prudente. Trabalho já há algum tempo na área ambiental, no planejamento ambiental. E um dos temas que hoje eu gostaria de estar falando um pouco, que tem sido mencionado nos últimos tempos, mas a gente percebe que ainda necessita de um aprofundamento, de uma maior atenção das pessoas, do poder público, da sociedade em geral. Então, eu me proponho a falar um pouco agora sobre a importância da arborização urbana na qualidade ambiental. A arborização ela é extremamente importante, ela tem um papel fundamental na cidade, na qualidade de vida das cidades, e que incide diretamente na vida das pessoas, na saúde inclusive, garantindo qualidade de vida. E é uma grande preocupação, porque é uma tendência não só de um município, mas da maioria dos municípios do Brasil não terem uma preocupação com a arborização destinada ao espaço urbano. Então é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem lido e tem pesquisado sobre o assunto. Inicialmente eu gostaria de falar desse cenário de crise ambiental que temos enfrentado nos últimos tempos e tem atingido níveis de degradação preocupantes, que tem realmente afetado aí a qualidade de vida, a qualidade ambiental da sociedade, das populações. E nós percebemos que a população mais simples normalmente é a que sofre mais com esses problemas. Então eu gostaria de fazer um pouco um contexto geral, depois a gente vai tratar brevemente um pouco sobre a definição de qualidade ambiental, os indicadores, um pouco o que a legislação diz referente a isso. E, por fim, a importância da arborização urbana na qualidade ambiental. E, para finalizar, alguns desafios, algumas possíveis soluções que a gente deixa aqui para a nossa reflexão. Um dos problemas maiores que a nossa sociedade tem enfrentado nos últimos séculos, sobretudo, principalmente com maior intensidade a partir da primeira Revolução Industrial, 1750, na Inglaterra, com o intenso processo de industrialização. A gente começa a perceber a sociedade se apropriando de uma forma muito intensa, muito expressiva, sem um disciplinamento, sem um cuidado com as questões ambientais. E isso associado ao processo de urbanização que vários países da Europa também passaram nesse período. Depois isso vai acontecer também em outros continentes, na América Latina,
na América do Norte, no Brasil, América Central. E o que acontece? Essa ocupação do espaço sem uma preocupação, sem um planejamento e utilizando-se dos recursos naturais como se fosse algo extremamente disponível na natureza, que nunca iria acabar, mesmo como a água, por exemplo. Então se propagou muito um discurso ambiental que não condiz com a realidade, né? Nós podemos ter disponibilidade de água, mas não necessariamente, por exemplo, a água potável, a água em condições para um uso da população e para outros fins aí da sociedade, que são fundamentais. Então não basta a disponibilidade, e é fundamental pensar também a qualidade. Como que essa qualidade está sendo acessível, disponível. Então essa é a grande questão. Então de uns tempos para cá se começou a falar muito do meio ambiente, um discurso ambiental muitas vezes sem fundamento, de uma forma muito superficial, principalmente a partir da mídia, dos meios de comunicação. Virou um slogan, mas na verdade são poucos os discursos, as falas, as contribuições que realmente apresentam um fundamento que tem base mesmo teórica, científica. Então eu vejo que nós convivemos com dois discursos, né? Um que parte um pouco do senso comum, sem fundamento, e o outro que é o científico, que muitas vezes não é levado muito a sério e também precisa ser mais difundido, precisa chegar até as pessoas. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Preocupante que nós estamos em pleno século XXI, exatamente 2018, e a primeira conferência que tratou especificamente sobre a temática ambiental no mundo, onde a maioria dos países conseguiram se encontrar para conversar sobre isso, ocorreu em 1972, com a Conferência de Estocolmo, na Suécia. Se nós olharmos em termos históricos, né, nessa escala histórica, percebemos que a sociedade mundial demorou muito para pensar sobre essas questões. E isso é um ponto preocupante. Então, essa conferência ela foi um marco. Depois dela aconteceram outras reuniões, outros encontros, debates em nível mundial, em nível local. No Brasil vai repercutir depois nas primeiras legislações mais consistentes sobre o meio ambiente, que nós também vamos falar um pouco. Mas num contexto aí dessa escala histórica, muito tardiamente o mundo começou a pensar sobre isso. E é uma questão que toca diretamente a vida humana, a garantia da sobrevivência humana e também de todas as demais espécies que existem. Por isso que é uma temática de grande importância hoje. Nós temos aí também, na perspectiva, no contexto da economia globalizada, do sistema capitalista, a natureza, os recursos naturais sendo muitas vezes visualizados como fonte de lucro, como fonte de renda, né? Também, mas precisa ter um limite, precisa ter um disciplinamento. Nós precisamos considerar as fragilidades, as potencialidades do meio físico, do meio socioeconômico. Não basta só agir, eu preciso de estudos, eu preciso conhecer a dinâmica da natureza, eu preciso respeitar a dinâmica natural. Durante muito tempo a sociedade quis que a natureza se adequasse às suas regras, às suas leis, às suas normas. E quando na verdade a sociedade e a natureza possuem ambas dinâmicas diferenciadas. E a natureza tem uma dinâmica própria.
uma sistemática própria. Então, na verdade, agora que a sociedade começa a perceber que nós é que precisamos compreender as dinâmicas naturais e a sociedade se enquadrar nas dinâmicas naturais. Porque a natureza, ela tem uma resposta perante uma ação humana, né? E muitas vezes é irreversível, como nós temos assistido aí em muitos lugares, aí, em muitos cenários, problemas muito complexos de difícil solução. Então, nesse sentido, precisamos observar os recursos naturais, a natureza, não simplesmente como uma fonte de lucro, mas como um recurso que todo ser humano, que toda pessoa dessa sociedade, indiferente de classe social, de religião ou qualquer outro segmento social, tem direito a ter acesso. Isso não é exclusivo apenas de uma parcela da população. Então nós nos deparamos com esse cenário de escassez de recursos naturais em muitos lugares. E são questões que, se nós não acordarmos, se nós não tomarmos providência, não mudarmos nossa postura, certamente vamos colher muitos frutos negativos aí, e as futuras gerações também. Então, a qualidade ambiental, como a gente já mencionou, ela está diretamente relacionada à qualidade de vida. Se eu não tenho qualidade ambiental, automaticamente eu perco qualidade de vida. Isso é automático, praticamente automático. E na literatura, nos vários estudiosos que falam, discutem, pesquisam sobre essa temática, nota-se que essa abordagem ela acontece a partir dos indicadores quantitativos e qualitativos. Os quantitativos, aqueles que são mensuráveis, e os qualitativos, aqueles que são mais no nível da percepção. Muitas vezes os pesquisadores que têm uma visão sobre determinada situação, determinado local, ninguém melhor do que a própria população que está ali enfrentando os problemas, os desafios, para dizer com detalhe o que realmente se passa. Então, na visão de diversos autores, diversos pesquisadores, esses dois indicadores são muito importantes para que a gente possa avaliar a qualidade ambiental. E a qualidade ambiental, os diversos autores têm inúmeros parâmetros, inúmeros indicadores. Normalmente, a qualidade ambiental ela é avaliada por índices de espaços verdes, de espaços livres, disponibilidade de água em qualidade, não simplesmente em quantidade, a qualidade do ar, entre outros fatores que nós vamos detalhar mais adiante. Então, tudo isso compõe a qualidade ambiental, né? Alguns autores também mencionam sobre a questão das áreas verdes públicas, que são extremamente importantes. Elas não têm um efeito apenas paisagístico. Pode também ter. Mas, além disso, os benefícios das áreas verdes urbanas, elas são, assim, muito significativos, muito importantes e pouco conhecidos pela sociedade. Ela exerce, de acordo com alguns autores, 3 funções, as áreas verdes públicas. Uma função estética, tem um efeito psicológico, até emocional sobre as pessoas, tem a dimensão ecológica e a dimensão do lazer, a dimensão social, né? Comparece com mais clareza aqui no Brasil a